Bom, vamos voltar a Brasília, porque o Igor Damasceno tem mais informações pra gente, né, Igor? Pessoal, mais uma vez, ótimo dia a vocês e também a todos que nos acompanham. Olha só, alguns parlamentares do Partido Liberal já estão voltando aqui para Brasília, justamente para oferecer algum tipo de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Há pouco, a deputada federal Bia Kicis, do PL daqui do Distrito Federal, conversou com exclusividade com o nosso repórter André Anelli. Ela também confirmou para a gente que outros parlamentares estão vindo para cá. Só para a gente contextualizar, olha só, Brasília, ela fecha basicamente, o Congresso Nacional ele basicamente fecha quando dá quinta-feira à noite. Muitos parlamentares eles viajam para os estados os quais eles representam e assim aconteceu. A maioria dos parlamentares não está aqui em Brasília, viajou justamente depois que as sessões lá no Congresso fecharam durante essa semana e por isso muitos aliados de Jair Bolsonaro não estão aqui no Distrito Federal. Ao saberem dessa prisão preventiva, então eles já estão retornando aqui para a capital federal, justamente para tentarem dar algum tipo de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação que eu tenho é que essa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes de prender Jair Bolsonaro por prisão, por risco de fuga, ela vai ser referendada, vai ser colocada em votação no plenário virtual da primeira turma do STF na segunda-feira, de 8 da manhã a 8 da noite. Após essa decisão do plenário virtual, o Partido Liberal vai se reunir para definir qual vai ser a estratégia de proteção, de apoio a Jair Bolsonaro. Então vamos fazer a cronologia. Nesse fim de semana, os aliados de Jair Bolsonaro estão voltando para Brasília. Segunda-feira, o plenário virtual da primeira turma do STF vai analisar essa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. E na terça-feira, os parlamentares do Partido Liberal vão então se reunir para falarem a respeito desse assunto, para decidirem o que vai ser feito. Então, essa é a mobilização da classe política nesse exato momento aqui em Brasília. Vou pedir licença para vocês e mostrar a movimentação. Gente, não tem como a gente fugir disso. Para os nossos ouvintes na rádio, estou mostrando a movimentação de manifestantes que a todo momento passam aqui em Brasília. Agora eu tenho uma informação que parece que o Sóstenes Cavalcante passou por aqui. Gente, olha só a movimentação da imprensa justamente para tentar ver o que pode acontecer. Algumas pessoas dizem que é o deputado federal Sóstenes Cavalcante, mas tem gente também falando que é a médica que atendeu Jair Bolsonaro aqui na Polícia Federal. Ela vai sair agora e a gente vai tentar falar com ela nesse exato momento. Então, olha aí a equipe médica de Jair Bolsonaro. Vamos tentar falar com ele. Ele recebeu todos os medicamentos que ele precisava? Nada declarado. Isso é com o doutor Cláudio. Doutora, como que está a saúde do presidente? Doutora, como que está a saúde do presidente? Fala com a gente um minutinho, a gente precisa fazer. Movimentação intensa aqui nesse exato momento. Doutora, fala com a gente. Ele ainda está soluçando? Olha a correria aqui nesse exato momento para tentar conversar com a médica que atendeu Jair Bolsonaro. Doutora, como que está a saúde do presidente? Nada declarado, pessoal. Obrigada. Peraí, gente, peraí. Só um pouquinho. Perdendo o sapato. Ele vai ter o ar. Doutora, ele ainda está apresentando quadros de engasgo, está ficando sem respirar? Está disponibilizando médicos para ele? A senhora vai Uma palavra, doutora, só para falar se o presidente está bem? Não tenho nada declarado. A senhora vai falar alguma coisa? Ela não vai falar. Ele está bem? Bom, a equipe médica de Jair Bolsonaro, nesse momento, está preferindo o silêncio. Ela foi chamada aqui há cerca de 1 hora, justamente para ver como que está o quadro de saúde do Bolsonaro. Doutora, como está o presidente? Doutora, é verdade que ele está ficando sem respirar em alguns momentos? Pista. Doutora, ele chegou a tomar algum medicamento? Como que está essa situação? Se a senhora puder só dar essa informação pra gente. Bom, gente, a doutora não quis falar com a imprensa, todo mundo tentando aí falar com a médica para saber como que está a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muita correria por aqui.
As pessoas querem saber se Bolsonaro realmente está com um quadro de saúde um tanto mais grave, mas a doutora não quis falar, está entrando no carro nesse momento. Pelo caso, e ele vai fazer as declarações a você. Muito obrigada. Doutor Celso. Obrigada. Realmente, a equipe médica de Jair Bolsonaro não quis passar absolutamente nenhuma informação. Parece que ele vai falar agora. Estamos analisando. A gente está vendo toda a correria aqui. Vamos ver. Não é autorizado. Mas então eu ele não está posso bem falar nada. nesse momento? Eu não posso falar nada. Me desculpe. Mas ele está bem? Bom, é só mesmo para falar que eles não foram autorizados a passar o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Não quiseram responder se ele está bem, se aconteceu alguma coisa, se ele tomou medicamento. A gente vai acompanhar agora a saída da equipe médica, que ficou por cerca de 1 hora aqui na Superintendência da Polícia Federal. Então, os médicos que atenderam Bolsonaro logo depois da prisão preventiva estão indo embora nesse exato momento. Então, muita movimentação. Vocês viram a situação que está aqui em Brasília, uma correria sem fim. Vou devolver para vocês para recuperar o fôlego, mas vou continuar aqui com vocês qualquer momento. Pode me chamar, vou continuar aqui com vocês. Volta aí no estúdio. Igor Damasceno, jornalismo ao vivo, aí a gente trazendo todas essas movimentações, então a equipe médica não quis falar, nós também noticiamos a chegada de medicamentos anteriormente também. Vamos continuar, claro, ali de frente à sede da Polícia Federal em Brasília, na prisão de Jair Bolsonaro. Agora são 10h03, estamos encerrando justamente a programação para quem nos acompanha no rádio. Para quem está conosco aqui na TV Jovem Pan News, também na internet, nós vamos agora ouvir o Acácio Miranda. Acácio, você como um profissional do direito, como é que avalia toda a sustentação dessa prisão preventiva de Jair Bolsonaro? Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Deise, bom dia, audiência. Marcelo, confesso a você que vejo como inesperada. Primeiro porque o ex-presidente já está condenado. Então a discussão neste momento tratava da possibilidade dele ser submetido ao cumprimento da pena, e em que medida, em que regime se daria este cumprimento de pena? Se ele seria mantido em prisão domiciliar ou se a sua prisão domiciliar seria convertida em prisão num estabelecimento prisional de fato, onde muitos diziam ser a tal papudinha. Fato é que, nos últimos dias, especialmente no dia de ontem, nós tivemos algumas novidades. Primeiro, uma vigília convocada pelo seu filho Flávio e, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma suposta tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica à meia-noite de sexta para sábado. É óbvio que o rompimento da tornozeleira eletrônica, por si só, fundamenta uma eventual prisão. No que diz respeito à vigília, há uma comparação com a prisão do presidente Lula. Lá em 2017, 2018, quando ele foi preso, foi determinada uma vigília no Sindicato dos Metalúrgicos, lá no ABC Paulista. Isso acabou tumultuando o cumprimento da ordem de prisão do ex-presidente. Então o Supremo faz uma analogia com o que aconteceu lá atrás e determina a sua prisão. Mas eu confesso a você, Marcelo, olhando para os fundamentos jurídicos, que não acho que essa prisão preventiva vá durar muito. No decorrer da próxima semana, imagino que o Supremo vá decidir qual será o regime de cumprimento de pena e já determine a partir daí o regime de cumprimento de pena do ex-presidente, considerando todas as circunstâncias. É um ex-presidente da República, já tem uma idade elevada, tem sérios problemas de saúde, então todos estes fatores serão colocados à mesa. Resta ver se essa prisão preventiva de agora será corroborada pelos demais ministros na segunda-feira e, a partir daí, o que se faz, repito, em relação ao cumprimento de pena.
Bom, e para se juntar a nós aqui nessa cobertura, Deise Ciocari participa com a gente ao vivo. Deise, eu gostaria que você fizesse uma análise a respeito dos motivos que levaram a essa decisão, né, de Alexandre de Moraes, entre eles essa tentativa de quebrar a tornozeleira eletrônica, esse pedido de vigília por parte de Flávio Bolsonaro. Bom dia, seja muito bem-vinda. Oi, bom dia, Danúbia, Marcelo, bom dia, Cássio, prazer falar com vocês. É óbvio que todo esse julgamento do ex-presidente Bolsonaro, ele tem os componentes políticos muito fortes, né, além do componente judicial. Mas o que a gente vê agora, Danúbia e amigos da Jovem Pan, é o que acontece agora com o alcance político do ex-presidente, né? Porque no caso do Jair Bolsonaro, eu acredito que essa resposta ela seja incômoda, porque o bolsonarismo, independente de uma prisão preventiva, independente do que possa acontecer, e a gente já vinha falando isso aqui na Jovem Pan, o bolsonarismo ele continua vivo e muito vivo, porque essa capilaridade política dele, ela não depende simplesmente de onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A gente sabe que houve aí uma tentativa de rompimento da tornozeleira, um chamamento para vigília, mas para além disso, as consequências, eu acho que elas são muito fortes pela lógica emocional que ele instalou no país. Então, o Bolsonaro ele pode estar atrás das grades, mas ele não está de forma alguma, e a gente vai ver isso nas próximas horas, ele não está fora da política, porque ele construiu, Danúbia, algo que poucos líderes conseguem aqui no Brasil, que é uma rede capilar. Então, ela foi distribuída, essa rede do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela continua distribuída por cidades pequenas, por municípios, por câmaras municipais, e isso deve perseverar agora. A gente deve ver uma reação muito forte, né? A prisão dele agora, ao contrário do que muitos esperam, ela não vai dissolver essa estrutura que ele construiu. Na verdade, eu acredito que tende a reorganizar as bases e criar um discurso de martírio que vai ser muito forte para ele politicamente, né? E um discurso resiliente, não é racional, é uma questão identitária. Então, eu acredito que agora, nas próximas horas, não vai ser somente uma ordem jurídica que vai identificar o futuro do ex-presidente.